Seja bem-vindo a mais um Papo de Mestre do Logos Podcast, um programa do Seminário Batista Logos. Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Mestre, esse programa do Seminário Batista Logos, onde eu estou aqui com o pastor Carlos Bacotina, com o pastor Wagner Amaral, para conversarmos, para batermos um papo sobre o assunto do sofrimento à luz das Escrituras. Então, sejam bem-vindos a mais um programa, mais uma conversa. Legal. E hoje nós vamos falar sobre esse tema tão presente e tão importante na nossa vida, o sofrimento. Importante, mas que a gente nem gostaria de experimentar, né? É um sofrimento. Se entender que sofrimento sempre é algo ruim, sim, ninguém gosta. Uhum. Porém, se ele é necessário para um crescimento, eu acho que sim. Eu brinco eu brinco com a vida de Jó. Todo mundo quer ter aquela fala, antes eu te conhecia, de ouvir falar, agora de andar contigo. Porém, ninguém quer passar o que Jó passou, ou seja, ninguém quer, mas todo mundo quer o fruto. O resultado, né? Isso aí. Só o resultado sem passar pelo processo, né? É, porque é legal, né? Uhum. Não? É legal o quê? O resultado. O resultado, bom. não o sofrimento. Porque a gente pode separar. Eu fico com o resultado, você com o processo. Não. Agora, eu fico pensando sobre o sofrimento, o quanto que ele é bom da perspectiva cristã. Ele é bom, a gente sabe disso, mas será que nós temos capacidade, qual o nível de envolvimento com o Senhor para entender essa bondade no sofrimento? Então, eu acho que o nosso programa hoje ele vai desmascarar ou desvendar, né, descortinar esse aspecto de que o sofrimento ele existe, acontece, não tem quem está livre de sofrer, e que ele tem um propósito, e esse propósito para aqueles que são do Senhor, inclusive, tem um bom propósito. Sim. Então esse vai ser o tema aí da nossa conversa. E antes de irmos para as primeiras perguntas, eu acho que é bom a gente definir um pouquinho sobre o que a gente está falando. Por mais que pareça algo simples e comum à nossa realidade, é bom a gente falar um pouquinho sobre isso. O que é o sofrimento e quais tipos de sofrimento existem? Uhum. Existem duas formas de entender o sofrimento, a gente tentar definir o sofrimento. Primeiro é a dor física que acontece, mas também existe a perturbação, que é um tipo de sofrimento, que é uma dor emocional, uma dor, talvez classificando uma ansiedade que te leva a ficar pensando, e aquilo vai remoendo dentro de você, ou seja, está te causando sofrimento e causando até um sofrimento físico, dependendo, né? O salmista diz que quando ele escondeu os pecados do Senhor, os ossos deles estavam ficando secos, né? Secados. Então, essa ideia de que o que é o sofrimento, para ficar bem claro, é algo que está acontecendo. Pode ser físico, uma dor física, ou uma dor, como a gente menciona aqui, emocional, mas que está acontecendo, que não talvez seria o oposto do prazer, né? Em vez de estar me dando prazer, me está me dando dano, está me dando dor, né? Sofrimento. Eu acho que para a gente definir sofrimento, sempre nós vamos ter que usar alguns termos, outros termos, e que esses termos acabam, em alguns contextos, como, por exemplo, nas Escrituras, acabam se tornando sinônimos da própria palavra ou do próprio conceito. Então, nós temos, poderíamos dizer que é aquilo que gera, que redunda em angústia, em dor, né? E que, de alguma forma, de uma maneira geral, é algo indesejável. Eu acho que todo mundo vai concordar com isso, porque eu creio que nós vamos passar por essa questão, mas assim, se o sofrimento, e ele é desejável, ele nunca é desejável para nós, é sempre desejável para o outro, e aí nós temos o envolvimento da questão que é aí o berço de tudo isso, que é o pecado. Ou uma distorção do propósito do sofrimento. Por exemplo, tem aquelas pessoas que desejam sofrer para purgar, por exemplo, algum pecado, ou uma justiça própria. Tem aquele caso do rapaz que ele tinha problema
em visualizar as mulheres na igreja, ele tinha pensamentos ilícitos, imorais, e o que ele fazia? Quando ele saía desse ambiente da igreja, ele chegava e ele causava dor ao próprio corpo, meio que castigando a carne. Então ele desejava sofrer, porque isso... Entendia que era purgar. Isso dava uma ideia de justiça própria, né? Então eu estou me justificando. Ok. Apesar de que aí talvez a gente entenda que o que ele desejava de fato era a justiça, era o perdão, era o livramento. E como que se faria isso? Faria por meio de algo do sofrimento. O sofrimento seria um meio, mas o objetivo era o apagar de seu pecado. Né? Ter uma consciência aceitável quando tiver. E o sofrimento também está muito ligado à questão das nossas expectativas, né? Porque o que para algumas pessoas pode ser sofrimento, em determinada cultura e momento, para outras pode não ser, pode ser até algo benéfico. Sim. De acordo com a expectativa, sonho e desejo de cada pessoa, né? Paulo, falando aos filipenses, ele fala isso, né? As minhas cadeias, né? O que foi ruim, o que foi, mas isso foi uma grande oportunidade, foi algo bom que eu consegui pregar o evangelho. Então ele fala que aquele sofrimento, que foi sofrimento, mas tinha se tornado... Então, para que aqueles irmãos em Filipe olhassem para aquela situação como uma grande oportunidade, baseado no que você disse agora. Então, como eu enxergo isso? Paulo falou, não enxergue assim, enxergue dessa forma. Isso faz a gente conduzir a seguinte questão. Se o sofrimento faz parte da vida, nós já definimos, falamos sobre tipos de sofrimento. Qual a importância de termos uma boa teologia bíblica para lidar com o sofrimento? Qual a importância de eu entender o que as escrituras falam sobre isso? Qual é o conceito bíblico para eu lidar com o sofrimento na vida? Eu acho que a resposta para essa pergunta é a resposta para esse tipo de pergunta para qualquer assunto. Nós nós partimos de um referencial. Todos nós lidamos por meio de referenciais. E como alguém que se relaciona com o Senhor, como alguém que é salvo e se relaciona com o Senhor, nós precisamos fazer a leitura correta de tudo. E o sofrimento faz parte disso. E aí entender na perspectiva de Deus. Porque se nós entendermos o que o Carlos estava confundir Carlos com Paulo, né? Apóstolo Paulo. Ele era parecido. Parecido. Apóstolo Carlos e o que o Carlos falou agora sobre Paulo. Então, quer dizer, as cadeias seriam algo indesejável. Por Paulo também. Até porque se olharmos para os textos, na perspectiva dele, anterior às cadeias, ou até no início das suas cadeias, da sua prisão, o que ele almejava era ficar livre para pregar o evangelho e cumprir com o seu ministério. Então ele, ao estar em cadeias, ao estar preso, ele teve uma leitura, ele fez uma leitura a partir da perspectiva do Senhor, entendendo que aquilo faria parte do plano do Senhor. E aí, o que ele faz? A partir desse momento, a partir do momento que ele tem um referencial, ele faz a leitura do seu sofrimento por esse referencial, que é a soberania do Senhor, o plano do Senhor, então ele vai ajudar as pessoas que fariam essa leitura, como ele, por um referencial natural, um referencial humano, um referencial que envolve em muito a pecaminosidade. Ele vai ajudar os seus leitores a fazer uma leitura correta, para entender, então, o que Deus está fazendo, ou como aquilo pode ser, de alguma forma, proveitoso. À luz do que ele mesmo escreveu, né? Ele escreveu que, 1 Coríntios 10, ele diz que nós não sofremos além das nossas tentação além das nossas forças. Pelo contrário, né, o Senhor providencia o livramento, né, e de forma que nós tenhamos condições de suportar. Então, a ideia de o Senhor estar no controle
E, de alguma maneira, isso, assim como Paulo escreve, assim como outros autores escrevem nas Escrituras, de alguma forma aquilo contribuir para a edificação da própria pessoa. Ou até mesmo para a edificação de outros, de outras pessoas. Né? Eu acho que a importância é fundamental dessa leitura, de entender o que é o sofrimento. Como você disse, o sofrimento faz parte da vida. O sofrimento é observado no mundo inteiro, em todas as classes sociais. Né? Não é uma questão de ter dinheiro ou menos ou mais, todos vão lidar de alguma maneira com o sofrimento e às vezes a pessoa vai ter maiores condições e vai ter que lidar com um sofrimento também maior do que quem teria menos condições. Numa leitura simples, a gente sempre imagina que quem tem mais condições sofre menos. Certo? Porque pode comprar mais coisas, pode se beneficiar de mais coisas, mas às vezes isso não acontece, não é real. Então, ter que entender isso é fundamental para a gente fazer a leitura correta do sofrimento, na perspectiva do Senhor, e isso ser aplicado para a nossa vida. Isso ser aplicado para o ministério também das pessoas. E eu acho que também a importância de uma boa teologia é para não culpar aquele que não merece culpa. No caso é Deus. Porque na maioria das vezes, pelo menos nos casos de aconselhamentos que eu atendi, o que acontece? Peraí que ele está... O que acontece? A pessoa questiona, cadê Deus? Né? Eu separei um texto aqui para ler para vocês e ele apagou bem na hora. Mas, na maioria das vezes, o que acontece? Deus é o culpado. Muitos pensam, não que ele exatamente seja aquele que é a fonte ou está promovendo, mas ele às vezes as pessoas questionam Deus por omissão. Por não proteger, por não cuidar. E aí é o texto que eu tenho aqui, que ele diz assim, ó, cadê? Salmo 13, versículos 1 e 2. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? É uma pergunta, né? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Então, o salmista está questionando Deus. Eu não estou julgando, né, a motivação, mas ele está perguntando, Deus, espera aí, está acontecendo isso comigo. E isso acontece no dia a dia. Então, pessoas que perdem um ente querido, pessoas que às vezes dentro de uma trajetória está indo tudo bem, de repente tem um caos, né? Perde o emprego, fica muito tempo desempregado, ou uma doença, e aí a pessoa questiona, Senhor, por quê? Se eu sempre fui direito na igreja, se eu sempre tive as minhas orações, uma vida devocional, mas por que isso está acontecendo? Então, uma boa teologia, ela serve para não culpar ou condenar aqueles que não merecem condenação. Por quê? Porque se ela te dá uma visão correta do sofrimento, o propósito, a funcionalidade do sofrimento ou da dor, que é inclusive esperada nesse mundo, você também tem uma visão correta de Deus. Uma visão equivocada de Deus, que o Wagner falou que é o nosso referencial, faz eu interpretar tudo. É como se fosse aquela interpretação em cadeia que errou aqui, os erros vão acontecendo em todas as outras áreas da vida. Então, por que estou sofrendo? Eu não merecia ou eu merecia? E aí, como me livrar disso? Então, agora eu tenho exceções, eu não preciso... E assim vai. Então, eu acho que a boa formação teológica ela é fundamental, essencial para que você para que você viva o momento de sofrimento de uma forma que adore o Senhor e também, como a gente falou de Paulo, repercuta, testemunhe para outras pessoas. Tá, deixa eu enfatizar em cima ainda, que ele citou o texto e me veio então alguns textos em mente. Eu até, ainda nessa linha que eu fui despertado pelo Carlos sobre as cadeias de Paulo, eu fiquei pensando nessa linha ainda e me lembrei do texto dele na segunda carta dele para Timóteo.
2 Timóteo 1,8, ele diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. E lá no capítulo 2, verso 3, do lado, ele vai dizer: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. É interessante porque a gente sempre parte de um entendimento que o sofrimento é indesejável e o ideal seria tudo transcorrer perfeitamente. E perfeitamente não inclui o sofrimento. Essa é a visão comum do ser humano. E às vezes o sofrimento também é de origem do mal, Tá, de Satanás. sim, mas eu tô pegando de maneira geral. E aí eu não estou só, eu não estou questionando, eu estou afirmando que essa é a perspectiva normal de todos nós, sem exceção. Nós temos você começa um trabalho, Quando teve um bom dia. você espera que aquele trabalho se desenrole da melhor maneira possível, sem nenhum problema. Você, quando acorda e ora, você pede ao Senhor o normal, né? Pede ao Senhor que abençoe o seu dia. E abençoar o seu dia é te livrar dos sofrimentos, é livrar das coisas das perseguições, das tentações e tantas outras coisas, né? Então a gente pensa em transcorrer tudo tranquila e naturalmente. E aí vem o sofrimento. Então, só uma leitura do sofrimento pela perspectiva de Deus, que inclui o plano dele, inclui uma série de coisas, o controle e aplicação disso, um resultado de acordo com a vontade dele, só uma leitura disso para nos aperfeiçoar a ponto da gente entender que o sofrimento não somente faz parte, mas ele também faz parte do plano. E nos aperfeiçoa de fato. Porque para Paulo dizer: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Então veja que Paulo ganhou a perspectiva de que aquele sofrimento contribuía para o Evangelho. Mas numa perspectiva anterior ao sofrimento, o que contribuiria para o Evangelho seria ele estar livre para fazer as suas viagens missionárias e pregar em tudo que é lugar. Mas agora, então, ele limitado, sofrendo, por causa também dessa limitação, do que ele sofria lidava em meio a essa limitação, ele chega ao entendimento de que esses sofrimentos são em favor do Evangelho. E aí ele conclama Timóteo, e aí ele diz mais, e segundo o poder de Deus. Então é essa visão de que Deus está executando o seu plano, e ele inclui o sofrimento. Então ele conclama Timóteo, não só a entender, mas a fazer parte disso, e dizer: sofre comigo como bom soldado. Então, partilha comigo. A gente quer que o amigo partilhe de um churrasco, a gente quer que um amigo partilhe de um jantar, de um futebol, de uma coisa boa, né? Não, e aí nesse sentido ele diz: partilha comigo disso. Interessante porque a gente percebe que só uma boa visão, uma boa leitura da realidade, na perspectiva de Deus, nesse sentido, então, uma boa teologia, entendendo boa teologia como a perspectiva das Escrituras, ou a partir das Escrituras. É só olhar o programa pode dar passado isso. que a gente isso sabe aí. que é uma boa teologia. É isso aí. E aí pode dar pra gente essa conotação diferente. Faz a gente enxergar de outra maneira. Até aquilo que é ruim aos nossos olhos, indesejável, ser transformado em algo interessante, não por causa do sofrimento. Ele não é masoquista. Mas por causa do Senhor e do seu plano. Então, o referencial é o Senhor, não só para fazer a leitura, não só para entender, mas é uma questão de adoração. Então, o Senhor está envolvido, eu adoro o Senhor. Independentemente de qual seja o resultado disso, ou o que ele planejou para isso, eu vou adorá-lo. E aí eu aceito o sofrimento. E a gente tem outros dois lados que a gente pode enxergar. Por exemplo, a carta de Filipenses, que ele diz: se alegrai-vos, mais uma vez se alegrai-vos.
provavelmente a igreja estava em meio a sofrimento Sim. e triste. E quando a gente vai para Tiago, quando ele diz lá, ó, tende por motivo de alegria passar por movimento, aí ele vai explicar por quê. Porque isso vai produzir, você aprovado, produz perseverança, não é isso? Então você vê, ó, a visão. Não está dizendo nem que você tem que ficar alegre com o sofrimento, eu não entendo isso, mas ele entende. Eu acho que eles estão mostrando, tanto Paulo quanto Tiago, estão mostrando, ó, perceba que Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando através disso, produzindo perseverança. Na carta lá dos Filipenses, ó, isso aqui serviu para produzir. Em Filipenses que a gente encontra também um exemplo de humildade de Jesus. Então, eu acho que esse olhar pelo prisma de Deus, ou de que o que Deus está realizando através do sofrimento, ele te traz um certo consolo, te traz uma certa esperança que leva à satisfação. Se leva à satisfação. Tá, eu acho que eu resumiria dizendo que isso tudo leva a pessoa a se aperfeiçoar como uma adoradora do Senhor. Faz a pessoa olhar para qualquer coisa, inclusive o sofrimento, que é talvez a coisa mais indesejável de todas, de uma forma diferente, sendo esta forma a perspectiva do Senhor. Então a pessoa se submete ao Senhor. Né? Ela se humilha, assumindo aquela situação na perspectiva do Senhor. Isso é adoração. Por isso que a teologia seria fundamental. Uma boa teologia, a partir das Escrituras, a partir da revelação, faz com que a gente tenha uma leitura correta e isso redunde em adoração e edificação. Isso leva a uma compreensão da vida completamente diferente, né? Claro. E não só compreensão intelectual, porque esses textos citados, né, e outros textos das Escrituras, eu gosto, por exemplo, muito do texto final do profeta Abacuque, né, quando ele fala de sofrimento, de dificuldades, né, ainda que não haja aquilo, ainda que não haja o fruto, ainda que não haja o gado no... E é lindo, né? Poético. Ele fala que... Ele usa uma expressão lá, não... Porque geralmente a gente pensa assim, né? É comum as pessoas pensarem assim. Bom, eu vou suportar. Né? Eu vou passar por isso, eu vou suportar. Mas a perspectiva desse texto, né, é de júbilo. Sim. Né? Eu me alegrarei no Senhor, né, por uma perspectiva de vida diferente. E até o texto de Paulo aos Filipenses, quando ele fala que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, que incluía, como ele mostra lá, escassez, dificuldade, uma série de coisas. Então a perspectiva de vida muda, né, quando a gente vê a luz de uma boa teologia. Né? Posso ler? Claro. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, quer dizer, tudo que causa sofrimento. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Né? É lindo, é um cântico, na verdade, é poético, mas real. E nesse nosso bate-papo aqui de sofrimento, eu queria trazer assim, pra gente, ligado a isso, o sofrimento, ele tem um espaço para acontecer, porque a partir do pecado ele entra no mundo, mas a nossa expectativa é que nós não vamos mais sofrer no céu. E aí, quando eu estava pensando isso, na hora que você estava lendo, eu estava raciocinando aqui, e eu lembrei que o Senhor falou para a mulher, ó, eu multiplicarei a sua dor, né, o seu sofrimento, quando você estiver gerando filhos. E aí, eu lembro de um pouco desse texto, ou do entendimento disso, que era justamente, esse sofrimento era justamente para não esquecer, inclusive o homem trabalhará e debaixo através do seu suor, terá seu pão, para que esse sofrimento não esqueça, que faça com que o homem não esqueça a sua condição. A sua condição de limitação, sua condição de impotência, né? Não sei se foi... Nós estávamos conversando, não sei se foi aqui, se foi no carro, que a gente estava falando como a gente vai envelhecendo
E como que isso é humilhante para nós, né? E o envelhecimento, você vai... Eu penso aqui nas jogadas que eu fazia de bicicleta, tal. Não? Eu acho que eu tava sonhando. Mas eu imagino... Eu imaginava essas coisas, não. Mas hoje é impossível fazer, né? Eu tô um pouquinho acima do peso. E aí, isso vai me recordando como que eu sou miserável. Você acha que o quê? Que eu não fazia? Não, continua aí para não sofrer. Obrigado. Então, eu olhando para esse sofrimento, ele é necessário, ele faz parte do plano, e ele tem já que ele faz parte do plano, ele tem um propósito, e um desses propósitos é mostrar quem nós somos e para quem a gente pode recorrer, né? Para quem a gente pode olhar. E a realidade caída que nós vivemos. A realidade do pecado. Joia, muito bom. Agora, talvez uma das perguntas que as pessoas façam quando estão lidando com o sofrimento é de onde ele vem. Né? De onde vem o sofrimento? Né? E qual a importância de eu entender as causas ou a origem do sofrimento? Tá, eu trouxe alguns livros aqui, até para que os nossos, aqueles que nos assistem, saibam que existem livros que tratam sobre isso. Então, Lambert, Teologia do Aconselhamento Bíblico, da editora Peregrino, ele vai falar sobre categorias de sofrimento. O capítulo 9 é aconselhamento bíblico e a teologia do sofrimento. E ele vai, na maneira dele expor, na leitura que ele faz, ele vai falar de tipos de sofrimento. E aí ele examina, apresenta 6 categorias diferentes de sofrimento que a Bíblia discute. Ele coloca o sofrimento e a pecaminosidade humana, ok? O sofrimento causado, né, em nossa vida pelo nosso pecado, e isso inclui também o pecado dos outros. A segunda categoria, o sofrimento e o mundo, né, o sofrimento e a dor causada pelo mundo, entendendo aí aquela questão que Paulo expressa da existência de um sistema mundial que é coordenado por Satanás. Então, ele vai falar sobre isso. A terceira categoria é o sofrimento e o diabo, então já vai especificar, né? O sofrimento em um mundo pecaminoso, coordenado por Satanás. Ele cita Pedro, 1 Pedro 5,8, quando ele diz: seu adversário, o diabo, ronda como leão rugindo, procurando alguém para devorar. Né? Alguém para promover sofrimento. A quarta categoria, o sofrimento e a dor de outros. Quer dizer, a ideia dele nós sofremos também por causa da dor de outras pessoas, do sofrimento de outras pessoas. A quinta categoria, o sofrimento e a confusão. E, quer dizer, a confusão gera sofrimento. E aí ele até dá alguns exemplos, né, aqui. Coisas que provocam sofrimentos. Nós nos perguntamos se devemos ficar casados ou divorciados, trabalhar mais para ganhar mais dinheiro ou trabalhar menos e ter mais tempo em casa. Estamos perplexos sobre a melhor maneira de investir nosso dinheiro. Agonizamos sobre o que dizer a um querido amigo que se desvia. Nos perguntamos se devemos tentar ganhar tempo com um novo medicamento experimental ou decidir que é hora de morrer, e assim por diante. Né? E por último, ele fala do sofrimento e a morte. Bom, resumindo, essa é uma leitura que ele faz, uma classificação que ele faz, e ele desenvolve isso no seu livro, é um bom livro. Mas resumindo, a gente percebe que tudo está ligado a uma origem, uma fonte. Ok? E aí entra a questão do pecado. Então, se respondermos objetivamente, o sofrimento vem da existência do pecado. Né? Agora, veja que nós vamos ter que, em algum momento, não sei se agora, mas em algum momento vamos ter que, talvez, lidar com algumas ramificações disso. Já. Né? Porque, por exemplo, eu só vou citar aqui, não para a gente desenvolver, né? Mas Jesus Cristo não pecou e teve que lidar com o sofrimento. Né? Então, o sofrimento é real, mesmo para quem não peca.
nesse caso, Jesus Cristo. Consequentemente, seria, e ele citou Eva, o aumento das dores para alguém que anterior ao pecado. Bom, a gente tem que entender isso um pouco, né? Mas e também, por outro lado, ele lida com o pecado porque ele encarna, ele vai viver em um mundo pecaminoso e lidar com pessoas pecaminosas e situações que envolvem a pecaminosidade. Então, de qualquer maneira, o pecado está lá. Então, eu acho que a resposta mais objetiva possível é essa, a questão do pecado. Concordo. Talvez a ausência das diretrizes do Senhor ou desse relacionamento com o Senhor faz com que você viva a sua vida, e esse viver a sua vida de forma divorciada de Deus, ela vai te promover frustração. Você não vai conseguir o que você deseja, porque você é limitado. Você vai promover dor na vida do outro, como o Lambert vai mencionar ali. Você vai ter um senso de... A sua consciência vai te trazer vergonha, culpa, isso também te traz dor. Então, ou seja, acho que resumiu bem. Se eu não tenho as diretrizes do Senhor, eu vou ter problema. Quando eu não sigo as diretrizes do Senhor, não seguir ou não ter esse relacionamento é uma vida de pecado. Logo, a fonte é gerada, acho que nessa questão. A fonte do sofrimento, ela passa, ela inicia com o distanciamento do Senhor. Ok, mas aí deixa... Eu entendo que você está indo... Nós vamos na mesma linha, só para incluir algumas considerações aqui, dentro do que você colocou. O distanciamento do Senhor, ok, e aí envolve o pecado. Mas é possível, e quando a gente fala de pecado, a gente não está falando necessariamente do pecado da própria pessoa que sofre. Sim, como você mencionou Jesus. Por exemplo, Jesus ele não cometeu pecado, mas ele sofreu, inclusive, por causa do meu pecado. Só para ficar bem claro. E talvez um outro exemplo, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas Jesus era diferente, né? Jesus é Deus, apesar de se tornar homem. Aquele diálogo de Jesus com o cego de nascença. Quando ele é questionado, né? Quem pecou? Este ou seus pais? Né? Para que ele nascesse cego. E Jesus dá uma resposta completamente diferente da perspectiva da pergunta dos discípulos. Né? Falou que aquela doença seria para a glória de Deus. Nenhum, né? nem outro. Né? Então, eu acho que é essa a ideia. Né? Nem todo sofrimento é resultado do pecado direto da pessoa. Ok. Mas todo sofrimento ele é gerado pelo pecado. Está envolvido com isso. A raiz está lá. Né? E se o pecado ele tem a característica de cegar, né, de ser enganoso, o sofrimento ele segue na mesma linha, porque o sofrimento ele às vezes ele te cega para o entendimento correto da vida. Nem, por exemplo, talvez o cego, o que ele pensava? Uma pessoa ao lado, a mãe desse cego, o que ela pensava? Eu estou dizendo assim, não consegue enxergar Deus, não consegue enxergar o plano de Deus, não consegue enxergar... então, o sofrimento que leva a emoções pode cegar a pessoa a entender. Por isso que é fundamental você entender por que o motivo ou por que está acontecendo. A resposta anterior. Sim. O porquê de uma teologia bíblica... Sim. Não, mas eu estou pensando aqui na fonte, né? Da onde está... O que está causando isso? Sim, mas eu sei, eu estou reagindo assim. Cega, isso é um fato. Né? Por isso que fazer uma leitura dessa realidade a partir da perspectiva correta... aponta a causa. Então, e aí tira a cegueira. Sim. Né? Foi o que aconteceu com Paulo. E aí temos muitos outros para poder... Se eu não estiver equivocado, aconteceu com Jó. Porque Jó, ele ainda, quando ele está naquele diálogo ali com os três amigos, né? E ele vai, eu quero saber por que está acontecendo. E daí Deus fala, muito bem, você quer saber? Onde eu estava quando... E aí ele vai apresentando essa realidade, essa soberania de Deus. Certo. Se eu entendi o livro de Jó certo, tá, gente? Sei. E falando sobre soberania de Deus, né, nós temos uma questão aqui que expande um pouquinho o que a gente já conversou, mas que eu acho importante a gente tratar. Porque quando as pessoas estão sofrendo, o pastor Carlos inclusive citou isso, geralmente elas perguntam, mas cadê Deus?
né? Onde estava Deus no meio do meu sofrimento? E aí a pergunta é, qual é a importância de nós conhecermos o caráter de Deus ao lidarmos com o sofrimento? Né? A gente já falou de uma boa teologia, mas quais aspectos do caráter de Deus fazem com que a gente lide melhor com o sofrimento? O conhecer Deus implica, ou começa por meio, fundamentalmente considerando o que Ele é. Tudo o que Ele faz, ou comprova o que Ele é, ou de alguma maneira revela o que Ele é, né? Joga a luz para o que Ele é. Então, isso é fundamental. Então, se nós entendemos que Deus é santo, Ele é a santidade, e tudo que existe de santidade é um reflexo dele, nós não vamos duvidar dele, nós não vamos questionar o seu plano, a sua execução. Nós não vamos questionar ou sugerir, de alguma maneira, algum tipo de envolvimento com o pecado. Ou, de uma maneira mais específica, algum tipo de malícia, algum tipo de felicidade em ver o sofrimento das pessoas. Se Deus é justo, a gente não vai questionar a sua justiça. Se Ele é a justiça, se Ele é o amor, e assim por diante. Então, entender o que Deus é, olhando os atributos de Deus, é a base do referencial que nós precisamos para uma teologia boa, para fazer a leitura da vida como um todo, e aí isso inclui, vou repetir, isso inclui o sofrimento, né? Eu estou batendo nessa tecla porque esse exercício, essa visão de Deus e esse exercício a partir de referencial, a partir de Deus, para uma leitura, serve para absolutamente tudo. E isso inclui o sofrimento. E aí, aproveitando para fazer uma propaganda, um livro excelente para isso é aquele Confiando em Deus quando a vida te aflige. Nos aflige, né? Porque golpeia e fere. Editora Nutra, né? E aí o primeiro ou segundo capítulo, faz tempo que eu li esse livro, ele vai mostrar um Deus justo e um Deus bom, que envolve, né, ser um Deus santo. E esse livro, ele é interessante que ele fala assim, ó, se Deus é justo, é uma questão de que o que está acontecendo com você, ele nunca vai estar sendo injusto. Se ele não está sendo injusto, onde entram os méritos aqui? Eu merecia, e tem um exemplo, acho que esse foi o pastor Jairo Cáceres que mencionou, até naquela palestra, quando a gente estava em Lindóia, que ele disse, aquela moça que foi violentada. E ele falou assim, eu chorando com ela, mas o que eu podia dizer para ela? Eu só fui dizer quem era Deus, mostrando quem é Deus, porque eu não tinha explicação de entender, e eu sei que Deus era justo, e hoje, ou seja, ele não estava em falta com aquela moça no momento que ela estava sendo agredida ali. E por outro lado, ele diz que é bom, e se ele é bom, ele age com bondade, e agir com bondade em todos os momentos, né? Então, esse entendimento então, dos atributos do Senhor, do caráter de Deus, né? Quem ele é fundamental para eliminar interpretações equivocadas até de quem eu sou, porque quanto mais eu entendo Deus, eu consigo entender também quem eu sou, a criatura. E se eu me entendendo, ou entendendo o que está acontecendo, o plano de Deus, eu consigo me posicionar. Peraí, mesmo nessas circunstâncias, eu merecia ser feliz, ou eu merecia ter uma vida assim, ou assado, eu não merecia passar por isso. Então, eu entendendo Deus, eu começo, eu não vou julgar isso aqui não, porque não, é impossível, eu vou falar que Deus é injusto. Mesmo injusto com quem? Mesmo que não tenha abrangência de tudo. Que Exato. Então, eu acho que quanto mais eu entendo Deus e confio nisso, que Deus é justo, Deus é bondoso, Deus é santo, Deus é soberano, nada foge ao seu controle. Isso sim me traz respostas
Eu sei que às vezes vai me trazer questões que eu vou ter que resolver. Então, se ele é soberano, como assim, né? Por que ele permitiu isso? Daí entra outra vez, mas você não merecia isso? Ou você merecia coisa melhor? Talvez seja um dos grandes questionamentos e dos grandes dilemas, né, que as pessoas fazem na própria teologia, né? A questão da soberania de Deus e o problema do mal, né? Tem livros sobre isso, tem várias perguntas sobre isso. Se Deus é soberano, por que ele permite né, o mal na minha vida? Né? Como eu lido com essa questão? E aí eu quero, me veio à mente a lembrança de um texto que eu entendo que é um exemplo, é um exemplo de reação quando a gente considera o Senhor e a sua revelação. Aquele salmo que a gente chama de salmo, né? O que o Paulo escreveu em Romanos 11, verso 33 a 36, quando ele para no meio daquilo que ele está escrevendo, e ele para diante do que foi escrito até ali, e ele se volta para adorar o Senhor. E aí ele diz, Romanos 11, 33 a 36, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, Paulo para adorar o Senhor. Ele considera tudo que estava sendo revelado, e ele vira e diz, rapaz, Deus é impressionante. Né? Naquilo que nós temos condições, capacidade de entender, de perceber, já é suficiente para a gente ver essa grandiosidade. E há coisas que estão além disso. É infindável essa grandeza. E aí ele questiona, né? Ele apresenta quem é onisciente como o Senhor? Né? Quem que o aconselhou para o seu plano? E quem pode cobrar dele alguma coisa? Né? Quem deu a ele para que venha a ser restituído? Se tudo que nós temos, se absolutamente tudo que temos, que vale a pena, vem do Senhor, qual é a cobrança que podemos fazer? Deus está devendo o quê, né? Está devendo o quê? Né? Quem aí, sou eu para cobrar? E aí você vê que volta na mesma teologia, uma boa teologia ou uma má teologia, porque como eu sou filho de Deus, como eu tenho uma vida moral, como eu sirvo na igreja, por que isso comigo? Por que acontecer isso comigo? E a resposta que você trouxe mas mesmo que você fizesse, me adorasse 100% a vida toda, eu não te devo nada. Porque você foi criado para isso. É isso aí. Eu acho que a frase final dele fecha como uma luva, na expressão nossa, né? A resposta. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Quer dizer, é adoração. Mas eu sou, como você disse, a pessoa diz, eu faço bem. Eu sou um bom crente. Eu sou um bom crente. Isso se certo. é bom crente, se você faz o que tem que fazer, você tem que fazer isso e faz isso por adoração e não para receber alguma coisa em troca. Agora, vamos concordar aqui que esse entendimento teológico que eu tenho, você tem, o pastor Tiago tem, ele é bom, ele é saudável, mas na hora do sofrimento, aí é o problema. Porque quando, como que eles falam? O sapato aperta, eu esqueci o ditado. O calo aperta. O calo aperta, um negócio assim, é esse trem aí. Porque quando você vê, por exemplo, uma mãe perdendo um bebê ou um filho por causa de um motorista bêbado, ou quando você vê uma doença e vai definhando aquela pessoa que você tanto ama, é óbvio que às vezes a pessoa tem um conhecimento, ela entende isso, teoricamente ela entende, mas olha como que nós somos limitados. Esse absolver e adorar o Senhor nesse momento é difícil. Por isso que a aplicação da teoria
ela é tão complicada como a gente fala assim, ó, não vamos mais pecar. Porque a gente sabe que a gente não deve pecar, mas todo dia eu peco. Eu imagino que eu peco, né? Apesar de eu ser bom crente. Mas eu imagino que eu peco. Mas aqueles que estão nos assistindo talvez estejam fazendo essa pergunta. Assim, pô, mas eles estão falando isso, mas e na hora? Você já passou por isso? Então, mas eu acho que eu vou discordar um pouquinho. Ou então eu vou, não necessariamente discordar, mas vou chamar a atenção de uma outra forma. Eu não acho que o entendimento correto seja simplesmente teoria e não aplicável na hora do sofrimento. Eu acho que as pessoas têm uma percepção errada. Uma teologia correta não é um remédio que você toma e acaba a dor de cabeça. Ela não é usada, ela não deve ser usada para apagar o sofrimento. Esse que é o erro, no meu modo de entender. Então, quando alguém fala, mas isso tá bom, isso é bom, isso é correto, ok, mas quando chega o sofrimento, aí a pessoa, não, qual é o problema? Né? Isso é correto e nós devemos ensinar e compartilhar e aconselhar e assim por diante e aplicar para a nossa própria vida, mas isso não implica que quando chegar o sofrimento vai eliminar o sofrimento. Não, o sofrimento está lá, ele é real e a gente vai ter que lidar com ele. Essa não é a questão. Mas eu também não falei que tinha que eliminar. Então, mas eu estou falando na perspectiva que você colocou das pessoas de falar, mas na hora, isso é bom, mas o que faz com isso? Né? Mas eu acho que isso acontece porque quando as pessoas têm uma ideia errada de aplicação, onde elas imaginam que aquilo ali não vai servir para eliminar o sofrimento. E não é isso. Não é esse o objetivo. No entanto, o entendimento correto, a leitura correta, até mesmo do sofrimento, numa perspectiva do Senhor, numa teologia saudável, olhando a partir das Escrituras, isso também é eficaz e tem o poder, né, pela ação do Espírito Santo, de até diminuir o sofrimento. Por exemplo, você falou usou o exemplo de morte. Vamos pensar, eu estou lembrando aqui uma situação que vivida há alguns poucos anos, quando uma pessoa da igreja, inesperada, né, jovem ainda, inesperada, morreu. Alguém do Senhor. Certo? E a gente sofre. Quem é que não sofre? Né? Eu até brinquei outro dia, não lembro aonde o contexto, em que eu disse, Senhor, falando dessa questão que envolve sofrimento, eu disse, Senhor, por que o Senhor leva a gente que é boa? A gente, né, levou alguém que é membro da igreja e que é legal. Por que levar alguém legal? Por que não leva aquele que é uma espinha na garganta, e assim por diante? Né? Pois bem, e as pessoas vão sofrer. Mas quando a gente lembra imediatamente da soberania de Deus e aplica isso para a família, para a igreja, né? E quando as pessoas são lembradas também do que está por vir para aquele que é do Senhor e uma vida futura, uma vida infinita, e até mesmo outros aspectos, por exemplo, o cuidado para não pecar em meio a esse sofrimento, isso não quer dizer deixar de sofrer, mas não ir além ou não sofrer movido, estender o sofrimento movido por uma razão indevida. Porque, vamos pensar aqui, aí foi isso que nós aplicamos lá, inclusive, né, nessa situação. A pessoa é do Senhor. Morreu. Ok? Então, a gente sofre. Ok. Agora, nós entendemos, cremos, cantamos, ensinamos, e todo mundo vai concordar, que aquele que partiu no Senhor está numa situação infinitamente melhor. Incomparavelmente melhor, Incomparavelmente melhor, como Paulo afirma aos Filipenses. Então, nós vamos fazer aqui criar uma situação, a ponto de que podemos acreditar que se o Senhor desse permissão à pessoa de voltar, provavelmente ela nem iria querer voltar, pela situação que ela está agora. Então, se choramos,
numa situação dessa, se sofremos, nós não choramos ou sofremos pela pessoa. Então, por causa de nós. Pelo menos não deveria ser. Uhum. Ok? Nós sofremos, choramos pelos que ficam. Pela saudade e outras coisas que temos aí elementos para isso. Ok, nós temos que ter cuidado, e aí uma boa teologia nos ajuda a vigiar até no sofrimento, limitando as razões do sofrimento. E quando a gente trabalha as razões do sofrimento, a gente questiona as razões do sofrimento, esse sofrimento pode, o efeito é que ele pode diminuir. Ele pode até, dependendo do que seja que esteja em voga ali, ele vem até a ser eliminado. Não é? Uhum. Então, eu vejo por aí, entende? Então, assim, sofrimento é real, ele existe. Uma boa teologia não necessariamente acaba com o sofrimento, nem vai acabar, nem é esse o objetivo. Uhum. Sim. Ok? Até porque, como a gente já viu e talvez vejamos ainda, o Senhor vai usar o sofrimento para nos aperfeiçoar, para executar o seu plano. Então, ele não tem que acabar, necessariamente. Né? Então, a gente tem que compreender isso. Sim. E respondendo a sua indagação, veja, eu acho que a nossa discórdia aqui nem existe em si. Eu sugeri, né? Mas eu vou usar o seu exemplo. Não, o seu exemplo. Tá. Vamos supor, com essa. Houve ali um sofrimento de uma pessoa que não era esperado, né? Que falecesse. E aí você tem um público. Você tem pai e mãe, eu fico imaginando aqui, pai e mãe, pessoas próximas, pessoas um pouco mais distantes, pessoas que convivem e tal. Filhos. E eu imagino que o apresentar das causas, né? Por exemplo, nós estamos aqui sofrendo, mas vejam bem, ele está num lugar melhor, tal. E então temos que olhar Só que essa mesma fala, ela vai ser codificada de forma diferente pelas pessoas. Quer ver? Pode ser, né? Isso. Não, eu acho que vai ser codificada de forma diferente. Não no sentido cognitivo de entender, mas do que eu estava tentando falar, de ser aplicável, porque às vezes você explica, você mostra, mas o resultado, e não é eliminar, não é eliminar sofrimento, mas a gente está falando das causas e como lidar ou como adorar a Deus em meio ao sofrimento, elas são de forma diferente. Vamos imaginar que o pai desse rapaz esteja sem conversar com ele, não é o caso, eu não sei o caso, tá? Que esteja 3 meses sem falar com ele por uma coisa boba. Sim. A mãe, pelo contrário, estava tentando remediar isso. O irmão nem ligava para ele, o outro Cada que trabalha... vai reagir de acordo com Exatamente. Então, quando eu falo que é isso, quando eu mencionei, a gente pode ter uma boa teologia, a gente vai aplicar, e eu falo isso porque eu aplico isso no aconselhamento, eu vejo que são coisas diferentes. Então, não apesar do entendimento, a pessoa, você entendeu? Repete para mim. A pessoa usa as mesmas palavras. Desenha agora, faz o quadro, tá aqui. E aí, mas continua níveis diferentes de sofrimento, então, mas aí formas diferentes. Entendi, mas entra outros aspectos. E era isso que eu estava tentando mostrar. Cada um vai reagir em conformidade com a sua situação para com aquela pessoa, e isso vai envolver, inclusive, nos exemplos que você criou, né, que não são reais aqui, o nível de pecado. Nível de pecado, nível de maturidade. Então, que envolve tudo isso. Então, mesmo que tenha um nível de maturidade, aí já pegando a sua linha, mesmo que tenha um nível de maturidade suficiente para entender a boa teologia e isso ser aplicado, ela vai acabar reagindo, essa reação de sofrer mais ou menos, acaba sendo de acordo com o nível de seu pecado. Né? No exemplo que você deu aí do pai. Estava 3 meses sem falar. Isso é resultado de pecado. Seja por parte dele, por parte do filho, por parte de ambos. Né? Mas ele vai... a tendência é que a lembrança disso, e talvez outras sugestões que venham na mente, por que eu não falei, por que eu não procurei, por que não resolvi, etc., vai gerar, são possibilidades, né, na geração de pecado. E aí, novamente, entra uma boa teologia para contrabalancear. Né? Porque se é do Senhor e a outra pessoa também é do Senhor, esse problema morreu aqui.
Porque no que está por vir, esse problema não volta. Né? Então, assim, eu concordo com os níveis de graduação do sofrimento. Isso é natural. Isso vai ser de acordo com o que a pessoa está vivendo, até mesmo o nível de intimidade de um com o outro. Né? E o nível de pecado. Eu acho que talvez o maior problema não seja a falta de compreensão, pelo menos para a maioria das pessoas. Olhando para o contexto cristão aqui. Mas seja a falta de submissão ao plano de Deus. Ao que está sendo entendido, né? Exato. Revelado. Exato. Porque eu acho que a maior dificuldade é a compreensão. Como o Carlos falou, tá aqui, ó. A pessoa decora, a pessoa repete, a pessoa explica, ensina. Mas quando aquilo acontece na nossa vida, né, na vida da pessoa, né, o se submeter a isso, ao entender tudo aquilo que a gente já falou. O que Deus está fazendo no meu sofrimento, né, qual é o propósito dele de aperfeiçoamento, e todos esses aspectos, o caráter de Deus, como a gente falou. Mas se você fala de problema, eu concordo contigo, o problema é submeter-se, então nós temos novamente o pecado. Sim, mas tudo Níveis de pecado. Sim. Né? De como a pessoa entende, lida com isso, vai se submeter ao Senhor. Porque o plano de Deus é esse, mas o meu plano era esse aqui. E eu quero o meu plano. Né? A gente tem o exemplo de Jeremias. Jeremias, quando ele escreve Lamentações 3, aquele versículo que todo mundo cita, as misericórdias do Senhor se renovam. Mas se você ler um pouquinho antes, ele está mencionando, eu estava desanimado, eu estava... provavelmente ele seria até diagnosticado com uma depressão ali, e porque que ele estava vendo a dor, sofrimento, e o padre dele fala assim, peraí, mas aí eu pus na minha mente aquilo que me traz esperança. Quero trazer a memória. Por quê? Mas você vê, Jeremias, ele viveu na prática o sofrimento, não é verdade? Ele viveu literalmente o sofrimento na prática, entendia Deus, né, ele era um profeta do Senhor, e ele fala assim, mas eu quase... Por quê? Porque o sofrimento ele vai Agora, tomando conta, né? Mas se tivermos de tudo isso que nós estamos falando, um olhar avantajado, nós vamos entender tudo isso como parte do plano soberano do Senhor. Sim. Porque o aprendizado, ele se dá até nessas questões. Né? Certo. Agora a gente entrou num campo bem prático nessas últimas discussões aqui, né? Nesse último debate. E para ajudar quem está nos assistindo aí em casa, compartilhando aqui com a gente desse bate-papo, como que a gente pode ajudar? Como a igreja local, né, pode ajudar a pessoa a lidar com o sofrimento? E o que a pessoa pode fazer, né, para lidar com o sofrimento presente? Nós já vimos vários conceitos teológicos, mas o que é necessário tanto para a igreja local ajudar alguém que está sofrendo, quanto para a pessoa reagir diante ao sofrimento? Tá. Eu acho que a gente pode dar algumas respostas. Eu vou começar com uma. Eu acho que o Carlos vai completando, você Sim. também. Eu vou começar com aquilo que eu entendo. A gente está falando de igreja, você falou de igreja. Sim, sim. Então eu vou começar por aquilo que eu entendo ser fundamental. Né? A igreja ajuda com um púlpito correto. Tudo começa e se estende pelo púlpito. Né? O púlpito aí como referência, a gente sempre fala de referência, mas como referência do Senhor, como referência da palavra do Senhor. Né? Então, se tudo depende de uma teologia correta, fundamentalmente o púlpito é o instrumento. Né? Então, tudo que se faz na igreja, absolutamente tudo, todos os ministérios, todas as atividades, todas as relações, ela tem que, de alguma forma, passar, né, pelo púlpito. Então, a palavra pregada, a palavra prioritariamente pregada expositivamente, ensinando as Escrituras, né, expondo essas Escrituras, a revelação de Deus, dando uma visão correta, aí, já que estamos falando do sofrimento, dando uma visão correta à luz da palavra. Então, não precisa necessariamente... Tem lugar para isso, veja bem. Tem espaço para isso, eu concordo, e a gente tem que fazer. O que eu quero dizer, tem espaço para um trabalho, o ensino, a pregação, por exemplo, temática, tópica, sobre o sofrimento, sobre o mal, etc. Então, e isso não é ruim. Mas, fundamentalmente, só citando livros que foram aqui mencionados hoje, expor, por exemplo, Abacuque, expor Tiago, Primeira Pedro. expor
Pedro, expor Filipenses, quando Lamentações. levar as pessoas àquela compreensão de Paulo, quando ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. No entanto, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, essa compreensão, levar a igreja a se aproximar do Senhor por meio da palavra e fazer com que a igreja tenha essa maturidade e esse conteúdo, essa base e a maturidade para fazer a leitura do dia a dia por meio deste referencial que vem do Senhor, isso é fundamental. E a igreja, nesse sentido, tem um papel importantíssimo. Porque o que se espera? Que semanalmente a igreja está sendo impactada e confrontada por meio da palavra. Então as pessoas têm a oportunidade de isso pensando só na pregação, fora o que a pessoa faz em casa, com a leitura, com o estudo, etc. E outros ministérios. Mas a palavra sendo pregada, sendo exposta e servindo de referencial para tudo que se faz na igreja, isso é fundamental. Então, se as pessoas precisam de uma boa teologia para fazer a leitura correta da vida, incluindo o sofrimento, e lidar com isso, reagir a isso a partir desta boa teologia, a partir deste referencial, ela precisa do Senhor, ela precisa das Escrituras. E aí nós temos a exposição da palavra. Claro, quando falamos de exposição da palavra, estamos pressupondo a ação do Espírito Santo. Mas a exposição da palavra. E eu acho que o aspecto comunitário também da igreja, ele é fundamental nessa hora. Muitas vezes, por exemplo, e eu concordo com o Wagner que eu acho que esse é o primeiro ponto. Se eu tivesse que pôr em ordem de prioridade, o primeiro ponto é esclarecimento da palavra de Deus, a pregação da palavra, o ensino da palavra. E aí eu, partindo para uma área prática, se você, por exemplo, você pega quando alguém falece e aquela pessoa está ali, o que está enlutado, você simplesmente, só o fato de você estar do lado, aquilo já é uma... Pessoas, talvez elas não vão lembrar do que você disse para ela, o que você mencionou, e às vezes ela vai ficar repetindo várias coisas, mas ela vai lembrar que você estava do lado. Sim. E então eu acho que o aspecto coletivo de a igreja ser ela ser aberta, ter relacionamentos, estar juntos, por isso e eu entendo que isso é ser igreja, isso é fundamental, porque se eu percebo que você está sofrendo e eu procuro te ajudar ou te trazer respostas ou mesmo auxiliar na questão prática, você está com uma dor na coluna aí, está sofrendo com uma dor crônica, talvez ajudar a procurar um médico, sei lá, te dar uma cadeira confortável, não sei. Isso é papel da igreja, porque também é a manifestação da bondade de Deus através do corpo de Cristo. Eu acho que esse aspecto coletivo de compartilhar o sofrimento, ele é fundamental. Porém, contudo, entretanto, nós vivemos dias que isso não é legal. Não é legal no sentido, se você pegar as mídias, né, o Facebook lá, o que o camarada aposta? Que nem você falou, né? Eu vou convidar você para um churrasco. E vai, é o seguinte, eu tô sofrendo aqui, quero que você venha compartilhar comigo a dor, vamos ter um momento de oração. Eu acho que são poucas as pessoas que fazem isso, né? Então, eu não quero compartilhar coisas, eu não quero compartilhar dor. E a nossa sociedade trabalha para você compartilhar o quê? Alegria, sucesso, você manifestar que você atingiu determinado ponto. Ninguém faz uma foto você enchendo uma laje, né? Todo mundo fala você da praia, né? Não é isso, eu acho. Então eu acredito que essa coletividade de compartilhar o sofrimento, então o seu sofrimento também pode ser o meu sofrimento. Eu lembro daquele texto de se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Compartilhar o sofrimento, eu acho que faz parte de um povo, faz parte da igreja. Se você está sofrendo, eu também deveria estar sofrendo com isso, né? Entendendo que o sofrimento seria real, verdadeiro, não
acho que foi você mesmo que mencionou no comecinho, né? Tem uns sofrimentos aí que não é tão sofrimento assim, né? Mas eu acho que o papel da igreja é estar ciente e compartilhar, porque muitas vezes a pessoa está sofrendo e você não sabe também. Principalmente, alguns pensam que o pastor tem a bola de cristal, que está acontecendo tudo de ruim lá e você está a par, e não é verdade, né? Então, é bom a gente ter a cultura ou a mentalidade de compartilhar as provações, o sofrimento, as dificuldades. Eu acho que seria interessante para nós. Engraçado que você estava falando aí, eu estava lembrando aqui, né? Pensando que isso, como a nossa cultura, como que nós criamos uma cultura que transmite isso. O nosso jeito de falar, quando a gente fala, encontra um com o outro. E aí, tudo bem? Eu falo, A gente já sugere a situação. Tudo bem. Se a pessoa diz. E aí, isso torna-se tão normal que até a maior parte das pessoas que não está bem diz, tudo bem. E para você descobrir que não está, você vai. Ou você vai perceber através de alguma expressão, ou leva-se um tempo para chegar à realidade. Mais uma formalidade. Só que é uma formalidade que sugere o lado positivo. Sim. Né? E se a pessoa responde, não sei o que, tal, geralmente a gente percebe, há exceções e ainda bem, há um recuo. Porque a pessoa, é como se a pessoa não tivesse entendido a mensagem. Não, eu perguntei, tudo bem? Sim. Então eu quero que você responda, tudo bem. Se você responder de outra maneira, então você não correspondeu, não entendeu a minha proposta. Né? Mas isso é uma cultura. Sim. É impressionante isso aí. Eu acho que outro elemento que a gente pode pensar, né, partindo do púlpito e da vida comunitária, é o próprio aconselhamento centrado na palavra, né? Eu acho que isso é muito importante para a vida das pessoas da igreja, para a vida da igreja. Porque às vezes a pessoa, ela ouve, a gente já falamos bastante sobre isso, né? Ela ouve, ela sabe, mas ela precisa em algum momento de alguém ali com ela para reorientá-la, né? Renovar a mente dela com a palavra de Deus, né? Ajudá-la a lembrar dos princípios bíblicos, e aí entra um bom aconselhamento por meio da palavra, né? Como fundamental para ajudar a pessoa a lidar com o sofrimento. Sim. Até porque, eu acho que, eu pensava até que ele ia falar logo isso, imaginava que o Carlos já ia entrar no aconselhamento, né? Mas eu achei interessante o que ele colocou, porque de fato, quando ele falando já me lembrou de 1 Coríntios 12, quando diz, de maneira que quando um membro sofre, todos sofrem, e quando um sofre, todos sofrem. Essa é a realidade, a vivência. 2 vezes sofre. A vivência. É? Você repetiu. Eu repeti. Que era alegra. Na dele é só sofrimento, na vida dele. Ai, meu amigo. Por isso que é bom ler, né? Não, mas pode sofrer. Não, mas na sua versão... Na sua versão tá só sofrimento. Mas a ideia, essa dinâmica da vida que ele estava falando, né? E aí, o próprio autor que sugere essa realidade do sofrimento e do alegrar-se, né? Sendo compartilhado coletivamente, é o que também, juntamente com outros, exorta a igreja ao aconselhar-vos mutuamente, né? Ao exortar uns aos outros. Então, esse entendimento de que essa dinâmica... Eu até entendo que é como se ele dissesse, sabe aquilo que está sendo ensinado e pregado? E aí entra o púlpito. Então, mastiguem isso agora. Entendam isso agora. Né? Busquem formas de aplicar isso no seu dia a dia. Lembrem uns aos outros disso. Vamos reforçar o ensinamento, aquilo que nós temos sido bombardeados. Vamos reforçar uns aos outros no dia a dia. E aí entra toda essa... Né? Aí tem outras formas, né? Aí formas que a gente vai dizer de instrumentalidade. A gente pode usar mecanismos da internet para que isso aconteça. Sim. E só interagindo, eu fiquei pensando agora, já é para uma coisa. Já ia não, pois. O que eu fiquei imaginando agora é que quando a pessoa está sofrendo, é meio que comum, assim, não em todos, mas em alguns casos, a pessoa se afastar justamente da igreja.
tá tendo um problema com o filho, um problema com a esposa, tal, e aí a primeira coisa que fala, eu não tenho disposição para ir para a igreja, ou escutar o púlpito, ou ser aconselhada, ou mesmo estar no convívio da comunidade, né? Não sei se isso também seria uma estratégia do pensamento global, que você mencionou, de afastar a pessoa daquilo que poderia ajudá-la no sofrimento, entendeu? Sim. Trazer luz para o sofrimento, não exatamente eliminar o sofrimento. Apesar de que também há pessoas dentro da igreja que quando o sofrimento surge, imediatamente recorrem aos irmãos. Ore por mim, essa situação, tal. O que é que eu faço? Procuro o pastor, procuro o conselheiro. E só para ler o texto correto, que todo mundo errou? Não, eu não errei, não. Eu não citei. Não, eu fiquei eu não citei o texto. A gente falou alegria e tal. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. 1 Coríntios 12, 26. É que eu acho que a gente está citando dois textos diferentes. Né? O outro é de Romanos 12. Tá. Chorai com os que choram. E se alegrar com os que se alegram. Alegar com os que choram. Mas eu acho que trazem a mesma realidade, né? Muito bem. Não pode pôr a mão na cabeça. Assim, não? Não Desculpa. Uma vez a gente vai trazer um travesseiro. Colocar aqui assim, ó. Ficar aqui assim, ó. Paulo, ele, ao tratar sobre a questão do sofrimento também, em um dos seus textos, em Romanos, ele faz uma comparação entre o sofrimento presente e a glória que há de ser revelada. Ele diz que não há comparação, na verdade, entre o sofrimento presente e a glória que há de ser revelada. Como que essa comparação entre a realidade atual e o que há de vir pode ser útil para a pessoa lidar com o sofrimento? Eu ou você? Fica à vontade. Seja. Bom, eu acho que isso, de maneira geral, isso não é difícil de entender. Isso dentro do contexto cristão, em que a palavra é compartilhada. Eu acho que nós já citamos, inclusive, vários textos aqui hoje que têm esse conceito, esse aspecto, né? De olhar para frente e ter esperança ou regozijo por saber que algo definitivamente melhor está por vir. Né? Então, se as Escrituras, ou se o Senhor, através dela, não nos desse determinados textos e até mesmo determinados livros, como Apocalipse, apesar de tudo que está envolvido no exercício da sua interpretação, a impressão que nos dá, né, nossa limitação, é que faltaria algo. Né? Mas não, ele o faz devidamente. E nos dá essa compreensão. Então, por melhor que seja, assim, para aquele que sofre, quando sofre, ou se tem uma vida de sofrimento, a esperança está no porvir. Isso não quer dizer que ele não tenha perspectiva aqui, de mudança e de vivência aqui. Mas a grande esperança, em alguns momentos, para esses que são do Senhor, é saber que há uma realidade por vir e uma realidade sem o pecado. Né? E nesse sentido, sem o sofrimento. Então, essa é uma perspectiva. Agora, por outro lado, aquele que não sofre, pelo contrário, aquele que é do Senhor, mas que vive e aparentemente sem sofrimento, ou na maior parte sem sofrimento, às vezes tem que lutar, e para amadurecer, e para ter a perspectiva correta, vai ter que lutar contra o seu coração ou o seu sentimento sobre o que lhe agrada aqui. Porque talvez isso retarde até ou diminua aquela perspectiva, a expectativa do porvir. Sim. É um pouco do jovem rico. Não estou dizendo que ele é salvo, estou dizendo da forma como ele expressou a sua compreensão e o seu desejo, né? O que eu tenho de fazer para herdar a vida eterna? E aí, quando o Senhor expõe o coração dele, fica claro que ele não
não desejava a vida infinita com o Senhor ou na perspectiva do Senhor. Ele desejava usufruir infinitamente do bem que ele tinha, Continuidade da própria vida. da própria realidade dele, né? Que era boa, respeitável e assim por diante. Então eu acho que se por um lado para aquele que está sofrendo, olhar para frente e saber que a vida não termina aqui, ela não termina nesse sofrimento, ou com, talvez, para muitos, o maior dos sofrimentos, a morte, né? Isso traz alegria, traz ânimo, traz esperança, né? E o inverso é esse. Aquele que está vivendo muito bem aqui, aparentemente muito bem, talvez tenha que fazer o exercício para amadurecer, de olhar para frente. E aí o porvir volta também, tem esse efeito. Sim. Esse efeito de chamar a pessoa à realidade, né? Saculejar a pessoa e dizer, olha, você está muito satisfeito e talvez deseja a continuidade ou até o retardar da volta do Senhor. Né? E eu lembrei de uma história agora que mostra, que pode ilustrar isso. Bom, vamos lá, eu vou contar a história. É assim, eu estava com um amigo na minha juventude, crente, em frente à igreja, estava tendo um casamento. Tinha acabado o casamento. Esse cara tá vivo? Tá vivo. Mas se ele me ouvir agora, ele vai rir que só. Eu não vou falar o nome dele, óbvio, né? Não. Né? Até porque o Rodrigo era gente boa pra não é Rodrigo. Não. É de outro contexto, né? Na minha juventude, faz tempo. Então, acabou o casamento, a gente tá conversando ali, e aí ele expressou o desejo dele, meu casamento, tal, e a vontade dele casar, ele todo, né, colocando todo o esforço e a expectativa dele para o casamento, algo futuro. E eu virei para ele do nada, não sei de onde tirei essa ideia também, essa cabeça, essa oficina aqui, né? E virei para ele e falei assim, e fulano, quase que eu falo o nome, falei, fulano, já pensou? Jovem é fogo, né? Você tá lá no casamento, e aí tá casando, todo feliz, e o pastor diz, então, ok, vocês considerem-se casados, pode beijar a noiva. Aí você beija, vamos sair, aí a música, Cristo volta. Quando eu falei isso, ele, não. Por quê? Não entendi. Rapaz, a gente riu tanto. Né? Por quê? Mas isso, apesar da juventude, da brincadeira, mas isso ajuda a gente a entender o que acontece com muitos. Né? Parece até, a impressão que dá que às vezes o sofrimento acaba servindo como estímulo para a gente olhar para frente. Sim. E considerar o que está por vir. E o viver muito bem parece que é o efeito contrário, né? Faz a gente olhar para o presente. Sim. E não olhar para frente. Achando que o nosso paraíso está aqui. O paraíso está aqui, né? E sinceramente, assim, aí entra outra perspectiva, né? De amadurecimento e tudo, que no final das contas, quem que sofre mais? Né? Eu acho que Paulo, no final das contas, vou voltar ao exemplo que a gente deu no início, sofreu menos, até o efeito disso, quando ele já, no Senhor, sofria por causa do Evangelho. E talvez antes, quando perseguidor do Evangelho, né, e causando sofrimento nos outros, de fato, parece que ele sofria muito mais. Isso redundava em mais sofrimento para ele, mesmo que não fosse tão compreendido assim. E é um pouco o que ele expressa aos filipenses quando ele fala do seu currículo e diz que jogou tudo isso na lata do lixo por causa do Senhor, por causa do que está por vir.
Eu entendo, só duas coisas. A gente estava sempre falando da teologia, de uma boa teologia. Hoje existe, não é segredo para ninguém, existe uma teologia da prosperidade, que não cabe à escatologia, tá? Justamente por causa disso. Então você conseguiu aquela cobertura lá em Copacabana. Daí Jesus volta. Daí não tem graça, né? Então você pode reparar, você não tem uma linha escatológica lá da volta de Cristo, isso deixa guardado, porque é ruim. É por isso que o sofrimento não tem lugar nessa teologia. É lógico. E se você está sofrendo, você pode reverter ou você é culpado de alguma coisa. Agora, e ainda respondendo essa questão, essa associação do futuro, né, a glória no Senhor, no futuro, e o sofrimento presente, eu acho que também ela é muito... A esperança, ela é tão boa, porque ela diz assim, ó, vai ter uma parada, um stop, acabou. Não há sofrimento que vai durar para sempre. Porque quando você está inserido no sofrimento, em meio ao sofrimento, às vezes você perde a noção, a esperança, a expectativa de que isso vai acabar um dia. Principalmente quando é algo crônico, né? Crônico. Uma dor crônica, pode ser uma dor, doença. Ou uma situação, um marido bêbado, entendeu? Um filho drogado, sei lá. E aí, quando você tem esse olhar para o futuro, onde as coisas são restauradas, né? O homem 100% agora adorando o Senhor, né? E isso fala, peraí, ó, esse sofrimento, por pior que ele seja, a intensidade que ele seja, ele vai ter um momento que ele se encerra. Nem que seja com a morte, mas ele para. E isso traz a esperança. Então, eu acho que esse Deus, ele é tão misericordioso, tão bondoso, que ele nos... Porque Deus poderia não falar nada, né? Mas ele deixa bem claro para nós como será esse futuro nosso. Justamente ou também para lidar com esse sofrimento presente. Ótimo. Para concluirmos, última pergunta que eu tenho aqui. A gente conclui nosso bate-bate... Opa! Nosso bate-papo de hoje. Você pensou no programa do seminário, né? Bate-papo. Para a gente terminar nosso bate-papo de hoje, o que o sofrimento de Cristo, né, do Senhor Jesus Cristo, pode nos ensinar ao lidarmos com o nosso sofrimento? Eu acho que já nos ensina essa realidade. Ó, Hebreus 5, verso 8. Vou ler do verso 7 ao verso 9, tá bom? Hebreus 5, 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, falando da encarnação, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, aí a gente volta àquele ponto que coloquei no início. Né? O sofrimento, ele é possível de ser experimentado, né, de ser vivenciado por aquele que não é pecador, como o Senhor Jesus Cristo, mas que lida com o pecado. Tem que lidar com a realidade do pecado. Agora, por outro lado, o que a gente aprende a partir dos textos bíblicos como este, é que o lidar com o sofrimento também é diferente. E aí, no caso de Jesus Cristo, também é diferente entre aquele que se distancia do pecado e, consequentemente, tem uma leitura, uma visão, uma compreensão e uma ação ou reação ao sofrimento não influenciado pelo pecado. E aí nós temos o sistema, temos tudo que já falamos. É diferente daquele que é influenciado pelo pecado. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente aprende com essa realidade é que o Senhor Jesus Cristo sofreu. Poxa, Jesus Cristo. O que ele fez para merecer isso? Ele pecou em alguma coisa? Né? Se Jó vivesse na mesma época, talvez, ou um pouquinho depois, ele não questionaria. Ele olharia para o exemplo de Jesus Cristo. Né? Então, se ele sofreu,
Por que eu não posso sofrer? Eu acho que essa é a primeira compreensão que a gente tem. Ok? E aí, a partir daí, o entendimento de que é possível ser aperfeiçoado por meio do sofrimento, que é o que o texto diz. Uhum. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E é impressionante se considerarmos um pouco alguns elementos aqui. O perfeito foi aperfeiçoado por aquilo que é indesejável e imperfeito. Uhum. Certo? Claro, por que isso foi possível? Pelo elemento da humanidade, pela sua realidade, da encarnação. Por isso que ele cita antes, nos dias da sua carne. Mas é incrível isso. Pensarmos em Jesus Cristo, perfeito no sentido de sem pecado, ok? Uhum. Ser aperfeiçoado por aquilo que ninguém quer. É claro, e aí a razão é a mesma, no final das contas, é a mesma que Paulo também coloca depois, posteriormente. Né? Ele foi aperfeiçoado pela leitura, pela compreensão acerca daquilo, do sofrimento, do que ele teria que passar, na perspectiva do Pai, na perspectiva do plano do Senhor. Havia um plano sobre ele. O Pai na figura de soberano, né, e executor do plano. Então, ele considerou aquela realidade, ou o que ele estava para viver, e o que ele viveu, na perspectiva do plano, na perspectiva do Senhor, e isso fez com que ele reagisse de uma maneira que o aperfeiçoasse. Paulo, a gente vê Paulo passando pelo mesmo processo. A gente vê Pedro passando pelo mesmo processo. Se você olha Pedro nos evangelhos, e depois Pedro a partir de Atos, parece até outra pessoa. Né? E nós temos quase nessa transição aí, alguns momentos de sofrimento para Pedro. Sofrimento profundo. Inclusive por sua negação a Jesus Cristo. Uhum. Né? Então, isso é um ensinamento tremendo para a gente. Nós podemos sofrer. E isso não necessariamente por causa do nosso pecado, como foi com Jesus Cristo. Sendo pelo nosso não, é possível ser aperfeiçoado. O que é necessário? Olhar para o Senhor ou olhar para a realidade na perspectiva do Senhor, na perspectiva do plano do Senhor. Isso nos aperfeiçoa. Isso nos mantém no caminho. Né? O autor diz exatamente isso. Ele, tendo sido oferecido nos dias da sua carne, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, né? Então, a gente lembra do Evangelho dizendo que Jesus chorava e falava, Pai, se possível, tira de mim esse cálice. Ok? E ele foi aperfeiçoado. Quer dizer, ele foi conduzido à execução de todo o plano de Deus. Todo o plano. E de bom grado. Né? Consciente, e não só cumprindo a ordem, mas aceitando, abraçando isso como seu. Né? E executando isso naquilo que lhe cabia. Então ele foi nesse sentido aperfeiçoado e cumpriu absolutamente todo o plano na perspectiva do Senhor. Isso é possível para cada um de nós. Se eu pudesse, assim, somar o que o Wagner disse, o sofrimento, ele existe um propósito, como existiu na vida de Cristo, já que a gente está ligando, que é possível, então, você adorar a Deus através do sofrimento, como Jesus fez. E aí o que eu quero chamar a atenção é a questão que como que isso repercute na vida das pessoas, a forma que você lida com o sofrimento. Então, se você lidar mal, ou seja, respondendo com falta de fé, não adorando o Senhor,
ou se amargurando, por exemplo, isso vai repercutir nas pessoas ao seu redor. Se você agir adorando o Senhor, então, como é esperado, ou isso também vai repercutir nas pessoas. Então, o sofrimento presente seu, que pode estar sendo causado por outros, ou de várias fontes, assim como foi com Cristo, né? Vindo de ataques, mas tinha dor física, tinha tudo isso, mas isso repercutiu nos discípulos, repercutiu naqueles que hoje nós estamos conversando a respeito. Então, a importância de olhar como Cristo fez, ou como ele olhou para o sofrimento, porque da mesma forma que nós estamos falando hoje e apresentando Deus, a gente pode fazer também uma grande oportunidade de você mostrar Deus, mostrar Cristo em meio ao sofrimento. Eu acho que seria essa a minha ênfase. Ok. Muito bem, muito bom, muito boa a conversa, o papo de hoje. Acho que vai ser bem elucidativo para o pessoal que está em casa, de como lidar com o sofrimento, de como pensar a respeito disso e como adorar a Deus, como foi dito agora, reforçado no final, diante dessa realidade que faz parte da nossa vida. Então, queria deixar um breve espaço aí para vocês deixarem uma mensagem final para aqueles que estão nos assistindo e concluir o nosso programa de hoje. A gente olha para onde? O Renan, para cá? Tá bom. Então, nós sofremos também, né? Todo mundo tem que lidar com isso. Mas a gente aprende que, com a boa teologia, tem muito sofrimento na perspectiva humana, tem muito sofrimento que às vezes é vivido de maneira desnecessária. Né? Quando a gente insiste na nossa visão e a gente reage, retruca, né? Resiste ao Senhor. Então que Deus abençoe você e faça com que você se volte para Ele e creia de fato na palavra, naquilo que aprende por meio dela e aplique isso na sua vida. Minhas palavras finais são: sofrimento faz parte, é claro, sofrimento existe, é real, mas também ele é essencial para aquele que busca o Senhor ou aquele que deseja um relacionamento íntimo com o Senhor. Então, aproveite o seu sofrimento buscando o Senhor e utilizando esse espaço para crescer nele, no Senhor, nesse relacionamento com o Senhor. Que Deus te abençoe e no próximo bate-papo, né? Que a gente nem sabe o que vai ser, mas vai ter. Nosso desejo é que Deus abençoe sua vida e que todas as circunstâncias, sejam elas difíceis ou fáceis, alegres ou de sofrimento, contribuam para o seu crescimento e para a sua proximidade do Senhor. Até a próxima. Você está no Logos Podcast e assistiu a mais um Papo de Mestre, um programa do Seminário Batista Logos. Se inscreva, curta e compartilhe.